e em contato com o nosso eu eterno, sentindo toda a luz que o nosso espírito possui. Vamos, nesta comunhão com o nosso anjo guardião, com os nossos mentores, elevar o nosso pensamento ao mais alto, agradecendo a Deus pela nossa existência, por tudo que temos, por tudo que somos, pela oportunidade bendita de experienciarmos a vida na Terra, aprendendo com o Cristo Jesus o caminho para a elevação do nosso espírito. Vamos agradecer a estes benfeitores de luz que, por vontade de Deus, adentram em nosso lar, nos dando amparo e sustentação para a realização de mais este culto do Evangelho em nossa casa, proporcionando a nós o auxílio na limpeza, na renovação das energias da nossa casa, acendendo os pilares de sustentação para que a nossa casa seja o porto seguro da nossa família, local de bênçãos, escola evangelizadora, ambiente que possa renovar as nossas forças para prosseguirmos a jornada. Que Jesus adentre não só em nossa casa, mas em nossos corações, junto com estes benfeitores celestes. Que o passe seja renovador de nossas forças, bálsamo curativo para as feridas não só do corpo, mas principalmente da nossa alma. Que a água disposta a ser imantada receba todas as energias do mais alto, junto com as energias primárias da terra, se tornando no alimento do nosso corpo e do nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 113, Tua Fé. Abaixo uma epístola que está presente no livro de Lucas, no capítulo 8, versículo 48. Diz assim: E ele lhe disse: Tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. E com base nesta epístola, Emmanuel traz para nós a mensagem constituída, nos convidando à reflexão. Assim prossegue. É importante observar que o Divino Mestre, após o benefício dispensado, sempre se reporta ao prodígio da fé, patrimônio sublime daqueles que o procuram. Diversas vezes ouvimo-lo na expressiva afirmação: a tua fé te salvou. Doentes do corpo e da alma, depois do alívio ou da cura, escutam a frase generosa: é que a vontade e a confiança do homem são poderosos fatores no desenvolvimento e iluminação da vida. O navegante sem rumo e que em nada confia somente poderá atingir algum porto em virtude do jogo das forças sobre as quais se equilibra, desconhecendo, porém, de maneira absoluta o que lhe possa ocorrer. O enfermo descrente da ação de todos os remédios é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. O homem que se mostra desalentado em todas as coisas não deverá aguardar a cooperação útil de coisa alguma. As almas vazias, embalde, reclamam o quinhão da felicidade que o mundo lhes deve. As negações em que perambulam transformam-nas perante a vida em zonas de amortecimento, quais isoladores em eletricidade. Passa corrente vitalizante, mas permanecem sensíveis.
Nos empreendimentos e necessidades de teu caminho, não te isoles nas posições negativas. Jesus pode tudo. Teus amigos verdadeiros farão o possível por ti. Contudo, nem o mestre, nem os companheiros revitalizarão em sentido integral a felicidade que ambicionas, sem o concurso de tua fé, porque também tu és filho do mesmo Deus, com as mesmas possibilidades de elevação. Emmanuel faz referência a esta magnífica epístola de Lucas, constituindo para nós a mensagem que nos convida a refletir sobre a importância de trabalho interior para a aquisição dos valores que constituem a nossa fé, instrumento individual que cada um de nós edificamos dentro de nós como virtude divina, alimento sagrado do espírito. Lucas fala do momento em que Jesus é tocado pela sua auréola da túnica pela mulher hemorrágica. E no momento que é tocado, a fé desta mulher era tão grande que Jesus sentiu sair dele energias que ele chamava virtudes. E ela se viu curada de um mal que fazia com que ela vivesse à parte da sociedade por se considerar impura. E a tua fé salvou. E é desta forma que a doutrina espírita trabalha com todos aqueles que buscam, nos templos de oração, o alívio para as dores do corpo e da alma. A doutrina espírita não defende o poder dos milagres, mas o poder que cada um possui dentro de si para ser a sua autocura através da tua fé. Oferecemos sempre os caminhos com base no Evangelho de Jesus. A força interior que renova a cada um de nós todos os dias para seguirmos adiante, vencendo as nossas próprias limitações, buscando dentro de nós a fé como um dínamo sagrado que nos impulsiona a lutar para termos saúde, paz interior, equilíbrio, para conquistar tudo aquilo que nós almejamos enquanto seres que buscam a evolução, experienciando a vida na Terra. Tudo aquilo que nós conquistamos no âmbito material e espiritual não depende do outro, depende de nós mesmos, desta fé que nos renova, que nos preenche de forças interiores para irmos em busca de tudo aquilo que nós acreditamos ser produtivo para a nossa evolução. O apóstolo Paulo afirma que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Ou seja, tudo depende de nós mesmos. Mesmo que tenhamos amigos verdadeiros que se dispõem a trabalhar em favor de nossas dificuldades, mesmo que estes enderecem súplicas verdadeiras ao Criador em nosso benefício, isso de nada adianta, se não carregamos conosco a fé em Deus e a fé em nós mesmos para vencer as dificuldades que a vida nos impõe, como instrumentos facilitadores do nosso crescimento, no âmbito intelectual, moral e principalmente espiritual. A fé é combustível divino em todos os aspectos de nossa vida, enquanto experienciamos a vida na Terra. A fé é o que nos mantém equilibrados,
na administração de nossa vida, seja nas relações interpessoais, no âmbito familiar, no trabalho, na coletividade e principalmente nos estudos para a aquisição de conhecimentos que nos traz verdadeiras riquezas na nossa formação intelectual. A fé é o que fornece o alicerce seguro para que o nosso espírito possa alcançar a autoiluminação interior. A fé, ela tem o poder de ampliar o nosso campo eletromagnético, fazendo com que tenhamos facilidade de percepção, de comunicação com os amigos de luz, aqueles designados por Deus para ser o nosso anjo guardião, os nossos mentores, estes que nos acompanham, estes que nos servem de guias, nos auxiliando, com intuições verdadeiras, para que nós possamos, diante destas intuições, buscar o caminho correto, vencer as dificuldades cotidianas de cada um de nós. De nada adianta ofertar ao descrente o remédio e a prece verdadeira quando este cristalizou para si o negativismo, se tornando sabotador de si mesmo, diante das dificuldades, exigindo sempre dos outros os benefícios em prol de suas necessidades, mas permanece cristalizado, inoperante, diante das próprias dificuldades, sendo incapaz de ser cooperador de si mesmo diante das dificuldades naturais da vida, seja no campo da saúde, no trabalho e na vida pessoal. Estão sempre aliados ao pessimismo, ao negativismo, acreditando que o mundo está contra si. Na verdade, não. O que este indivíduo precisa é trabalhar a sua fé interior, acreditar em si mesmo e ir em busca para atender às necessidades que a vida lhe impõe como corretivo necessário à sua evolução no âmbito pessoal e no âmbito espiritual. Importante pensar que as nossas súplicas só serão atendidas mediante ao esforço sincero de trabalhar como cooperador de nós mesmos, seja diante de nossos amigos ou diante do Cristo Jesus. Buscar ajuda é importante, é sinal de humildade, mas primeiro nós temos que fazer a nossa parte, trabalhar buscando vencer a nós mesmos todos os dias, para que sejamos dignos e merecedores da ajuda ofertada pelos nossos amigos e do auxílio sempre ofertado pelo Cristo Jesus. O Pai jamais ofertará uma pedra ao filho que lhe pede o pão, e jamais ofertará uma serpente ao filho que lhe pede o peixe, mas é imprescindível que nós primeiro façamos a nossa parte. Bata e o Pai te atenderá. Busca e acharás. Então, cabe a cada um de nós trilhar o nosso caminho, buscando todos os dias alimentarmos deste instrumento divino que é a fé para a conquista de todos os valores, que traz para nós a elevação do campo moral e principalmente espiritual. E quando nós temos o equilíbrio e a fé interior, isso se reflete no nosso exterior. Estaremos felizes e equilibrados, acreditando sempre que o Pai oferta ao Filho tudo aquilo que se faz necessário para que esse alcance a própria luz. A fé
é aliada de todas as nossas conquistas, no âmbito material e espiritual. A fé é instrumento individual para que cada um possa alcançar a elevação interior, ir de encontro à sua própria luz. E como aliado da nossa fé, nós temos o Mestre Jesus, que através do seu Evangelho oferta para nós cartas vivas do seu apostolado na terra, trabalhando para a iluminação não só do globo terreno, mas principalmente iluminando as nossas consciências, para que nós possamos, de consciência iluminada, de mente aberta, trabalhar para alcançarmos a nossa fé interior, combustível divino, para que nós possamos caminhar com segurança enquanto espíritos experienciando a vida na terra, buscando na fé instrumento para alcançar tudo aquilo que se faz necessário para a nossa renovação interior. É o que a gente tem com muita humildade, com o auxílio dos benfeitores amigos que nos dão a sustentação para acrescentar como considerações de um texto que nos convida a refletir sobre como é que nós estamos administrando a relação com nós mesmos, como é que nós estamos administrando a nossa relação com o Criador. E é com esse sentimento de gratidão a Deus que nós vamos vibrar por todos aqueles irmãos que são os nossos vizinhos, que moram no mesmo bairro, na mesma rua. Que Jesus, através do nosso Evangelho, ilumine o lar de cada um dos nossos irmãos e que nós possamos conviver sempre em paz, em harmonia, sendo solidários uns com os outros. Vibramos com muito amor pelas nossas casas de oração, que elas possam ser o porto seguro, onde nós vamos buscar o alimento, não só para o corpo, mas para o espírito. Que as casas de oração sejam escolas edificadoras do nosso espírito. Que todos que trabalham como ceareiros do Cristo possam receber as nossas vibrações de paz, de luz, de harmonia. Vamos vibrar por toda a nossa família consanguínea. Aqueles que já estão na morada do Pai, que recebam as nossas vibrações como cartas vivas do nosso amor, da nossa saudade sincera, que possam nos educandários da alma encontrar a renovação de espírito, encontrar a própria luz. Vibramos por todos aqueles que, assim como nós, se encontram na morada terrena, espiando na matéria aquilo que se faz necessário para o adiantamento do espírito. Que o Cristo Jesus, através de nossas vibrações sinceras, adentre o lar dos nossos irmãos. Que o Cristo renove não só a energia do ambiente doméstico, mas a energia interior, fazendo morada não só no lar, mas no coração de cada um dos nossos irmãos. É chegado o momento de apresentar aos benfeitores celestes a nossa família, aqueles que por vontade de Deus são nossos tutelados, que convivem conosco sobre o mesmo teto, que todos recebam estas energias renovadoras de interior e exterior de cada um. Pedimos com humildade aos benfeitores amigos para nos ajudar no trabalho de limpeza, de renovação das energias do nosso lar, que cada cantinho da nossa casa passe por esta limpeza, por esse processo de asepsia, removendo de nosso lar todos os miasmas, todas as deletérias, fruto muitas vezes de nossa invigilância de pensamentos, deixando o ar, o ambiente doméstico mais carregado, mais pesado. Que a limpeza proporcione leveza no ambiente interior de nosso lar, trazendo paz, luz e harmonia, para que o nosso lar seja o porto seguro da nossa família,
escola de edificação de almas. Que Jesus abençoe a nossa despensa, o pão de cada dia. Que seja feito com amor o alimento para saciar a fome do corpo, trazendo energia para o espírito. Que todas essas energias alcancem o nosso quintal. Que seja limpo também o ambiente exterior de nossa casa. Que seja alimento para as nossas plantas. Que seja renovação para a saúde dos nossos animais de estimação, que seja também abençoada a água e o local que lhes servimos os alimentos. E é com esse sentimento de gratidão que voltamos a este círculo de luz para sermos contemplados com as energias renovadoras do passe. Que o passe seja instrumento sagrado de tratamento e de cura das feridas não só do nosso corpo, mas da nossa alma, renovador de nossas forças, trazendo a paz, a harmonia e o equilíbrio, a saúde que nós precisamos para continuar a nossa jornada. Pedimos a Jesus, através dos benfeitores amigos, pelas bênçãos e transformação da nossa água, com as energias primárias da terra e as energias do mais alto, transformando a água num medicamento de tratamento e de cura, no alívio de nossas aflições e que ela seja também o alimento do nosso espírito. E é com amor que vibramos pelo ambiente de trabalho, pedindo a Deus renovação, limpeza de cada cantinho do ambiente. Que estas energias e vibrações alcancem os nossos companheiros de jornada. Que o trabalho seja instrumento divino para aperfeiçoamento de nossa capacidade intelectual. Que o trabalho seja instrumento para aquisição não só dos valores materiais, mas espirituais. Que Jesus abençoe aquele irmãozinho de mais difícil convivência, para que através dessas dificuldades de relação possamos trabalhar a nossa paciência, a nossa humildade, a nossa bondade e fraternidade para com o nosso próximo. Agora vamos vibrar por todos os lares, que todos recebam a luz que nós alcançamos em nossa casa através de nossas vibrações. Pedimos pelos lares que hoje padecem pela desunião, pela mágoa, pelo ódio, pelo rancor. Que essas energias sejam banidas do nosso coração, que os laços consanguíneos sejam fortalecidos pelos laços do amor, da bondade, do perdão e da fraternidade, que a fé seja instrumento sagrado para vencermos as diferenças encontradas dentro do nosso lar, e que a paz de Jesus seja instrumento divino que possa fazer morada em nosso lar e em nossos corações. Vibramos pelos lares que padecem pela enfermidade dos entes queridos, que sejam contemplados com as bênçãos do passe à distância para tratamento e cura do corpo e da alma. Que todos os entes queridos estejam envolvidos com aquele que passa pela provação da dor. Vamos vibrar pelos lares que hoje padecem pela dor do luto. Que a prece seja instrumento divino. Que a fé seja um intercâmbio maior entre aqueles que retornaram para a casa do Pai. Que aqueles que ficaram possa pavimentar o caminho daqueles que foram chamados à casa do Pai com o instrumento divino da oração, da fé que cura, que alimenta, que salva e que liberta. Vamos vibrar com muito amor pelos lares que padecem pela falta do trabalho, do pão de cada dia, da moradia segura. Jesus contempla estes irmãos através da bondade divina das mãos humanas para atender às necessidades dos nossos irmãos. Vamos vibrar com amor, que nossas orações toquem os céus
e que Jesus ilumine todo o nosso globo terreno, que ilumine todas as consciências humanas, onde pulsa um coração humano, Jesus, que seja abraçado pela fé, que seja preenchido de amor, de luz e principalmente de esperança num porvir melhor. Vamos vibrar pela paz no mundo, vamos vibrar pelos países em guerra, que todos possam sentir, através de nossas vibrações, o amor do Mestre Jesus, que tremule nestes corações a bandeira alva do cristianismo, rogando aos homens paz e luz aqui na terra. E agradecendo a Deus e a Jesus pelas bênçãos de mais este culto do Evangelho em nosso lar, vamos vibrar pela nossa população, pelo nosso município, que todos nós possamos desfrutar de uma semana abençoada, onde tenhamos a oportunidade de olhar para dentro de nós mesmos e trabalhar na edificação da nossa fé, instrumento divino de renovação interior de nosso coração, nos iluminando espiritualmente, nos capacitando para aproveitar a jornada enquanto viajores da terra. E é com esse sentimento de gratidão por este Evangelho em nosso lar que unimos para ofertar ao Cristo e ao Pai a oração que Jesus nos ensinou, que é o Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, meu Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque Teu é o poder, Senhor, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus, pelas bênçãos do Evangelho, que renova o nosso dia, nossa semana, que renova as energias de nosso lar.